Bom dia, graça e paz. Vocês estão vendo aquele pé de tangerina? E eu estava aqui meditando com o Senhor e o Senhor falou comigo: foi você que plantou aquele pé de tangerina? E eu falei: não. E ele falou: mas você vai colher a tangerina. E eu falei: é verdade. Só que eu falei: Deus, que interessante. Alguém plantou, mas outra pessoa que vai colher. E ele falou: assim é o Evangelho. O Evangelho, nós temos que se preocupar em plantar, nós temos que se preocupar em cultivar, nós temos que se preocupar em regar. Mas a colheita, você não pode se preocupar. A colheita, você tem que deixar para o próximo. Você talvez pode até colher, mas o importante é você plantar, é você cultivar, é você cuidar, regar. Então eu falei: Senhor, que coisa interessante. E muitos hoje em dia estão se preocupando com a colheita. Mas o Senhor, o Evangelho de Cristo, não é a colheita, é a plantação. E eu fiquei olhando e eu falei: e quem planta? E ele falou: e quem planta é esquecido? Não. Quem planta deixou um legado. Nós vamos colher. Quem for colher vai saber que alguém plantou. E esta pessoa, ainda que esteja viva, ainda que esteja morta, ela vai ser sempre lembrada que foi ela que plantou. Ela deixou um legado. É assim o Evangelho de Cristo. Nós devemos deixar um legado, o legado de plantar, porque nós temos que ter o legado de saber que nós fizemos alguma coisa pelo Evangelho. Agora, os frutos é para as pessoas colherem, é para pessoas pegarem, não é só para mim. Os frutos não só eu que vou colher, os frutos é para vidas. Então plante no Evangelho de Cristo, planta amor, planta oração, planta cuidado, planta abraço, planta a palavra de Deus. E deixa que os frutos, na hora da colheita, aquele que é necessitado de colher, aquele que quer se deliciar com os frutos, vai lembrar que alguém deixou um legado. Aí eu comecei a meditar. O apóstolo Paulo vai dizer: meus irmãos, quem plantou e quem regou não é maior e não é mais importante. Uns vão dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo vai dizer: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é maior é Deus. É Ele que dá o crescimento. Você vai plantar, você vai cultivar, você vai até regar, mas quem vai dar o crescimento daquilo que você for fazer é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Aí me veio à memória quando Davi, ele está ansioso, ele está com um desejo no coração, ele quer fazer o templo do Deus Todo-Poderoso, ele está com muita vontade de fazer, mas ele não pode, algo impede ele de fazer. Só que ele não vai deixar um legado. Ele vai ser a ponte, ele vai ser o canal, ele vai ser aquele que vai preparar o material. Ei, não é porque você não pode fazer que você vai deixar um legado de preparar, de ser a ponte. Seja a ponte para alguém, seja aquele que, quando você não estiver mais nesta terra, vão sempre lembrar. Tem como esquecer de quem plantou esse pé de laranjeira? Não, mas eu sei que alguém plantou e agora eu estou colhendo. Deixa um memorial, fala de Cristo, abrace vidas, cuide de vidas, não queira somente colher o fruto, mas plante, regue. Dá trabalho, é cansativo, às vezes machuca, mas tudo para a glória do Eterno, tudo para o reino. É assim, porque quando você vai plantar, dá trabalho, às vezes cai um espinho, às vezes machuca, acontece calo, porque tem que cavar, mas é tão saboroso, é tão glorioso em saber
que a árvore cresceu depois de um tempo e está dando muitos frutos. Aquele pé de tangerina está carregado, mas eu tenho certeza que quem plantou vai ficar no nosso memorial, porque se está carregado, se está com frutos, é porque alguém plantou. Então plante, fale de Cristo, ame Cristo, fale para as pessoas, ganhe almas, fale do Evangelho de Cristo, planta, sem saber, porque tem gente que tem a opção de, eu tenho que falar de Cristo e eu tenho que ver essa alma ser salva. Não, você vai plantar, alguém vai regar e Cristo vai chegar no momento certo e vai salvar. Talvez não é por seus meios das suas palavras, mas vai ser por meio de outras palavras, de outras pessoas. Mas você deixou um legado sem saber, você deixou uma semente plantada, porque às vezes a igreja está orando muito por vida, e chega um pregador de fora e vai lá e a pessoa, depois de muito tempo, aceita Jesus. Eu tive uma experiência. Eu fui numa igreja 3 anos orando por uma pessoa. Mas quando eu cheguei e ministrei a palavra, a pessoa levantou a mão. Foi mérito meu? Não. Foi mérito da palavra, foi pela glória da palavra. E a igreja já estava orando em guerra. Só que foi um momento oportuno que eu fui lá e joguei a semente e a pessoa comeu, colheu, comeu, se deliciou e quis vivenciar esse evangelho. Ei, deixa um legado, deixa um memorial. Bom dia, graça e paz!